Esse primeiro bloco é um bloco que tem se mostrado bem sucedido, então eu vou continuar fazendo assim, que é o bloco de notícias rápidas, onde eu não vou me aprofundar muito nas coisas, mas eu vou fazer um comentário, vou mandar vocês darem uma olhada se vocês estiverem interessados, né? Então, levem isso aqui como se fosse um bloco mais informativo, como eu não vou, às vezes, destrinchar tantos assuntos, mas é para vocês ouvirem várias coisas, tá? Então, de novo, obrigado ao Felipe Deschamps pela sua newsletter, que eu sempre dou uma olhada e sempre dá para pensar umas coisas legais ali. E hoje eu trouxe 3 pequenos excertos que eu enviesadamente chamei de luta de classes. E daí nós vamos ler esses 3 e vamos comentar e vocês vão entender por quê, tá? Então, olha só. Primeiro, pesquisa da Microsoft e LinkedIn revela que 71% dos líderes empresariais preferem contratar um candidato menos técnico com habilidades de IA, né, inteligência artificial, no lugar de alguém mais experiente sem esse tipo de conhecimento. A demanda por esse tipo de talentos aumentou em 323% nos últimos 8 anos. Funcionários estão aproveitando fontes como cursos online gratuitos para aprimorar suas habilidades, contudo, apenas 39% das pessoas em todo o mundo receberam treinamento de IA na sua própria empresa. E daí eu procurei a notícia aqui e eu achei bem interessante, sinceramente. Mas eu vou voltar para ela depois da gente ler a próxima, porque a gente tem uma outra pesquisa aqui, que saiu no Deschamps. Tudo isso Deschamps da última semana. Pesquisa indica que 81% dos entrevistados acreditam que uma semana de trabalho de 4 dias aumentaria a produtividade da sua empresa. Algumas organizações começaram a testar a nova jornada, relatando diminuição na exaustão dos funcionários e fortalecimento no desempenho dos negócios. Pesquisadores acreditam que, eventualmente, as companhias adotarão uma política de 4 dias no escritório, seguidos por uma sexta-feira flexível. As informações são da CNBC. Tá bom? E vamos para a próxima, e daí nós vamos comentar elas tudo de novo. Trouxe aqui a fonte também. Dell passará a rastrear seus funcionários que trabalham de maneira remota ou híbrida. O monitoramento será realizado utilizando crachás eletrônicos, VPN e um sistema de cores, onde azul indica presença constante no escritório, verde regular, amarela moderada e vermelha limitada. Colaboradores alegam que a medida é controversa, afirmando que escolher o modelo não presencial prejudicará o avanço na carreira e aumentará a chance de demissão. E daí eu também trouxe aqui no The Register, tá? Então, vamos comentar elas ao contrário. Isso aqui é uma coisa que a gente... Que nem eu disse na última live, o vídeo que eu falei do home office, a guerra pelo home office, que saiu no canal há pouco tempo. Aos poucos, lendo as notícias e comentando e conversando com vocês aqui, conversando com os camaradas, né? Tentando entender essa situação, eu acho que a gente tá no canal aqui montando uma teoria sobre o mercado de TI de trabalho. E vocês vão ter que me dar razão que algumas das coisas que eu falo aqui, que às vezes podem parecer um pouco pessimistas, exageradas e tal, tem algumas coisas para corroborar elas. Então, uma das coisas que eu falo é que, assim, o desejo dos empregadores, por exemplo, que querem que tu volte do home office, para mim tem muito a ver com a questão do controle do tempo trabalhado. Existem outros motivos? No último vídeo, dei uma olhada no último vídeo, bem no finalzinho, nós falamos sobre isso também, o último vídeo, a guerra contra o home office. Só que o que a Dell está fazendo aqui me parece muito isso que eu estou dizendo. Eles querem um monitoramento bem específico do que tu está trabalhando, quanto tempo tu está trabalhando e onde tu está trabalhando. Que se vocês lembrarem o vídeo que era reagindo ao código fonte TV, eles disseram assim, as empresas não deveriam, né? Eles meio que dão essa coisa assim, cobrar a questão de horas trabalhadas. Eles deveriam cobrar a produtividade. É isso que eles estão dizendo. Cobrar assim, eu fiz tantas entregas, tá aqui o valor gerado para a empresa por mim, ao invés de exigir que a pessoa estivesse lá e botar uma pessoa em cima para saber se ela tá aqui. E daí, no caso da Dell, eles estão dizendo assim, se tu não vier pro presencial para acontecer isso, a gente vai te botar o cabresto digital, né? E vamos fazer meio que uma divisão aí das pessoas que trabalham legal, que estão verdinha, que estão com a presença regular, e as pessoas que estão vermelho, porque estão com a presença limitada, não sei o quê. E também, que nem a gente já trouxe exatamente o caso da Dell fazendo essas coisas no home office, é meio que uma demissão soft, assim. Tu vai passando do funcionário legal, ok, verdinho, literalmente, pro funcionário, tu tá amarelinho, tu tá vermelho, e daí tu começa a ficar sem acesso à promoção, sem acesso a todo tipo de crescimento na empresa. Porque eles não querem mais o híbrido e eles não querem mais o remoto. E, enfim, isso aqui, pra mim, é só mais um tijolinho na parede disso aqui. Por que eu trouxe junto com essas outras? Essa última aqui mostra que a pesquisa indica que as pessoas que foram entrevistadas acham que a semana de 4 dias melhoraria. E daí tem uma coisa interessante nesse artigo aqui, que é o quê? Disseram que as empresas que testaram isso, e eles têm umas listas de empresas que testaram, eu não conheço a maioria, pelo que eu entendi, foram
um pouquinho menos que 100 empresas num estudo de alguns meses, pelo que eu entendi nos Estados Unidos. Se eu tiver errado, tem que ler esse artigo, daí depois ler um artigo que ele linka, que tem uma explicação do estudo lá, eu não cheguei aí tão longe, tá? Mas o que eu acho que é interessante disso é que, assim, ó, essas empresas, que eu não sei, imagino que elas não são no nível da Dell, mas principalmente os funcionários disseram, eu quero trabalhar menos, a minha vida melhorou muito, isso que está escrito ali, a minha vida melhorou muito trabalhando menos, eu me senti mais feliz, e tinha um dado ali que dizia que por nenhum dinheiro a mais, as pessoas voltariam a fazer a escala completa da semana. Tá? Isso me chamou muita atenção. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é que essa pesquisa foi feita com quem? Com funcionários, tá? Eu sei que tem empresas que disseram que isso está melhorando e tal, eu não entendi direito quem são essas empresas, mas tu vê que esse papo do funcionário querer trabalhar menos, ter mais autonomia, ter mais tempo para si mesmo. Eles falavam como era bom ter um dia por semana a mais para fazer as coisas, ter algumas horas a mais para poder se preocupar com a sua vida, ficar com a sua família, tá? Como isso é o contrário do que a Dell tá fazendo aqui. Ela quer cada vez mais controle, quer a pessoa mais presente. Eles literalmente implementaram um sisteminha de cores para dizer se tu tá presente ou não no ambiente da empresa. E voltando para a primeira aqui, dessa pesquisa aqui, 71% dos líderes empresariais preferem contratar um candidato com habilidade de IA ao invés de alguém experiente. Por que vocês acham, chat, que eles preferem uma pessoa que é experiente com IA do que experiente, por exemplo, se a empresa faz um sistema que vem de provedor de nuvem? Líderes empresariais disseram, eu prefiro contratar uma pessoa que sabe de IA do que uma pessoa que sabe do técnico aqui, para fazer mais por menos. Por causa do que eu tô tentando construir com vocês, que eu acho que faz sentido, que assim, eles estão pensando, se uma pessoa trabalha por 5, que nem eu falei para vocês, com o uso dessas ferramentas de IA, a gente contrata só um, mesmo que ele seja uma pessoa que é um arrastador de card, que nem eu falei, uma pessoa que não manja muito, e daí essa pessoa vai substituir os outros. Com a diferença também que eu acho que, assim, vai chegar um ponto que não vai ser uma coisa assim, todo mundo é profissional em IA e daí todo mundo vai ser contratado. Vai precisar de menos gente. Essa é só os Prompt Engineer online. Então, só que o que me chama a atenção, e por isso que eu chamei de luta de classe, vocês vejam a diferença dos interesses de cada um. Os líderes das empresas estão querendo o quê? Mais trabalho feito por menos gente. Mais tempo presente com menos pessoas, limitando a liberdade dos funcionários. Quando tu pergunta para as pessoas o que elas querem trabalhar menos. Tá? Então isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração e que os canais que são apolíticos e neutros de tecnologia, ou as notícias que são apolíticas e neutras, como o The Champs, isso não é uma crítica específica ao conteúdo, porque eu uso o conteúdo dele e eu gosto que seja assim, pra gente poder comentar isso, que eles não fazem essa distinção. O canal lá, Código Fonte TV, eles pegam e dizem, eu sei que é bom o home office para a maioria das pessoas e todo mundo prefere, mas pensem na empresa. Eu não quero pensar na empresa, meu irmão, porque se eu pensar na empresa, isso vai contra o meu interesse. Esse é o grande problema. Essa é a contradição que é difícil de conciliar. E toda vez que você vem assim, tipo, pense no lado da empresa e você não é a empresa, você está jogando contra os seus interesses. E daí a dificuldade é, o que nós vamos fazer com isso? Entendem? E essa é a luta política, entendeu? E daí os desenvolvedores, eles ficam nessa falsa moralidade e falsa racionalidade deles de temos que ver todos os lados, temos que entender todas as variáveis, mas na realidade eles não estão sendo racionais, porque eles não estão vendo o interesse da sua própria classe na frente. Eles ficam passando pano para essas coisas que as empresas fazem. E isso aí é normal, porque a gente foi ensinado a esse senso de justiça, que é um senso de justiça burguês, de uma sociedade burguesa. Não é um senso de justiça com os nossos irmãos de classe, as pessoas que trabalham. E daí eles ainda criam subdivisões, de tipo, não, mas porque tu é o dev, tu ganha mais, e tu é um cuzão, então, e assim, não tá totalmente errado. Porque tu vê o nível de ideologia que tem nos desenvolvedores de pau no cozice que eles têm mesmo e tu fica com raiva. Mas a gente tem que resistir a esse tipo de coisa, porque isso que está acontecendo, que está sendo reportado aqui, vai cada vez mais diminuir essas diferenças entre nós. Vai estar todo mundo mais fudido junto e as empresas estão ganhando. Dele lucro, e desastre natural nas nossas costas e isso aí. E quem entende isso e continua com esse mesmo discurso passador de pano para a empresa, porque tem isso também, se beneficia disso. Só que não, talvez até não seja um burguês, não seja um dono da empresa, mas é uma pessoa que gerencia os interesses das empresas. É uma pessoa que é o porta-voz dessas empresas e se beneficia disso. É o papel que as pessoas, por exemplo, os anarcapitalistas, os liberais, eles entendem que o político faz. O político corrupto,
sem escrúpulos, fisiológico, que só tá pensando em se reeleger e no benefício próprio e no benefício dos amigos com as empresas, eles entendem que isso é ruim. Mas eles não entendem que um cara que fica repetindo exatamente o discurso das empresas e é patrocinado por isso e se dá bem e fica com esse discurso de tipo, não, eu sou foda, eu estudei, tu tem que cuidar de ti, tu tem que fazer casamento com separação de bens, tu tem que botar teu patrimônio todo em criptomoeda, tá ligado? E essas pessoas aí, eles acham que eles não são ideológicos, que eles não estão defendendo os interesses da elite, da burguesia. Eles acham que eles estão defendendo seus interesses individuais, meio que estão. Mas essas pessoas são traidores de classe, entendeu? Ah, e outra coisa interessante dessa primeira que eu lembrei aqui também. Eles falam algo muito interessante nessa da IA que a gente tem que chamar atenção também. As empresas estão contratando pessoas que manjam de IA, mas não estão investindo nas suas próprias IAs, no treinamento das pessoas com IAs. Eles estão assim, ó, quem é que manja de IA aí? Eu. Ah, tá, o resto tá tudo demitido, tu fica aqui. Eles meio que estão fazendo isso. Ou, tipo, 10 pessoas querem a vaga e daí assim, quem é que sabe dessas tecnologias aqui, não sei o que. Ah, quem sabe Kubernetes, quem sabe Docker, quem sabe Git, quem sabe não sei o que. Tá, quem sabe fazer prompt do ChatGPT. Aí uma pessoa levanta. Tá, tu tá contratado, os outros tudo pra ficar pra próxima. E daí as pessoas vêm com conhecimento de fora e usam ferramentas de fora. É isso que eles estão dizendo. O que também é muito ruim ao longo prazo para essas empresas, enfim. Talvez seja um pensamento curto prazista de alguns gerentes, algumas coisas, que eles vão chegar a um ponto que, dependendo, sei lá, uma ferramenta que eles estão usando para uma pessoa que cuida de um setor lá fazer várias coisas, vai meter uma taxa absurda lá. Vai fechar a ferramenta para precisar de X% dos lucros deles, botar uma taxa por requisição absurda, e daí o que eles vão fazer? Vão contratar todas as pessoas de novo ou eles vão só pagar essa taxa e se fuder? Eles vão pagar a taxa e se fuder, provavelmente. E daí isso mostra também como não só vai matar os empregos, mas de novo vai começar a cristalizar lucro e começar a cristalizar os ganhos nas empresas que começarem a se consolidar aí e fizerem a velha prática de negócio, que é captar os clientes e daí depois dominar o mercado e fechar isso. E daí, claro, talvez não aconteça exatamente assim, tem muita concorrência nas IAs, ainda tudo, mas eu, olhando aqui, sabendo que isso é o capitalismo, posso supor que alguma coisa mais ou menos assim vai acontecer. Criar a demanda, começa a cobrar. E essa coisa da demanda tem a ver com os cursinhos e com esses sites que ficam dizendo, pô, na realidade vocês têm que aprender essas tecnologias, isso está em voga, isso está em hype. E daí a empresa não precisa nem treinar as pessoas aprendem para trabalhar no mesmo emprego usando essas tecnologias. Mais notícias rápidas. Essa aqui é só engraçada e é boa. Como vocês sabem, eu sou um fã de Firefox e eu só achei isso engraçado, nem procurei a fonte. Engenheira de software mantém 7.470 abas abertas do Firefox por mais de 2 anos. Apesar do alto número de páginas, o desempenho do computador não é afetado. O arquivo de seção do navegador em sua máquina ocupa apenas 70 megabytes, devido ao gerenciamento eficiente de memória do Firefox, que não carrega a página a menos que uma aba esteja ativa. Em comparação, 10 guias no Chrome podem ocupar mais de 12,5% da memória em um PC com 32 GB de RAM, ou seja, 1/8, 4 GB. As informações são do PC Mag. Eu achei bizarro isso. Eu achei muito bizarro, pareceu assim, patrocinado pro Firefox, tá ligado? Até podia botar aqui assim. Sponsored by Firefox. E assim, tipo... eu adoro Firefox, eu uso Firefox, eu tô usando o Firefox aqui com vocês. Mas eu achei meio bizarro isso aqui, porque assim, ok, o Firefox ele deve ser otimizado pra isso, inclusive, quantas eu tenho aberto aqui no outro Firefox que eu não tô usando pra fazer live? 20 e poucas. Ah, mas eu tenho mais umas 10 numa outra janela. Tá, e eu tinha uma época que eu tinha uma extensão que colapsava as abas, daí eu ficava com 300 milhões de abas. Mas assim, tipo, só porque o Chrome tá usando 1/8 da tua memória não quer dizer que esteja gastando muito, ele tá fazendo caching, tá ligado? Essa briga aí é de anos, essas dúvidas. Porque, tipo, eu lembro de quando eu comecei a usar Linux, eu tinha um laptopzinho com 1 GB de memória que estava instalado. E daí eu ficava, caralho, por que ele tá sempre usando 1 GB? O laptop tá sempre com 1 GB, por que o Linux usa tanta memória? Daí eu procurei no Google e caiu num site que era assim, linuxcomeuminham.com. Acho que a gente pode até achar aqui, acho muito engraçado. Aqui, ó, tem a foto do Tux comendo. Esse negócio aqui deve ter 20 anos esse site. Mas ele explica, na realidade, na real, o talento do teu laptop. Essa é a pergunta que deu, tipo, não, pior que não talento. Daí é assim, porque ele tá usando toda a memória pra fazer caching. Tu pode, inclusive, se tu dá o free, tá ligado? O comando ali no terminal, se você errar de terminal, ele vai dizer, não, tanta coisa em cache, tanta coisa não sei o que, então não tem nada a ver. Então, assim, eu achei que isso foi patrocinado pelo Firefox, mas eu achei engraçado.
Tá, eu achei engraçado. Tenho 7.470 abas. Parabéns pra engenheira, porque ela realmente se passou. Eu acho que tem um vídeo do Linux sobre isso, eu lembro. Valeu, David Lake, pelos R$10,90. Não tem apoia-se do canal, mas a gente tem um apoia-se da Soberana, se tu quiser ajudar, tá? Porque, basicamente, a Soberana, a gente tá tentando ter, com a nossa loja, com o nosso apoia-se e com outras doações recorrentes, a gente tá com um dinheiro agora que a gente pode gastar tanto para ajudar os militantes quando eles precisarem se locomover, quando eles precisarem fazer alguma coisa, e também para pagar alguns militantes para ficarem tempo integral trabalhando pelo coletivo. Então hoje a gente tem uma pessoa que cuida da loja em tempo integral e consegue receber um pagamento e é baseado no Apoia-se. Vocês podem apoia.se/soberana e daí vocês vão lá. Doem para lá. O canal Teclas está ganhando uma graninha legal pelo YouTube aqui. No futuro pode ser que a gente tenha um apoia-se também, mas eu acho que é justo a gente construir a Soberana, que eu acho que é mais importante agora, porque o que a gente está tentando fazer, tanto com os nossos criadores de conteúdo, mas também com a nossa frente de massa, agora o Sameca, se tu quiser doar pro Sameca, eles também têm um apoia-se, com projetos como a Audioteca Crítica, com agora as novas frentes de massa, com o Júri, que é para advogados, e com o CESPEN, ou o Zoia, para professores. Isso é mais importante agora do que financiar o Teclas. Mas se tu quiser, tem Pix. Eu devia ter botado o Pix do canal aqui também. Mas não doa pra mim hoje. Doa pra esses Pix aqui em cima. Por isso que eu não botei Pix. Não foi porque eu esqueci. Beleza, mas então, rapidinho. Eu achei estranho. Infelizmente, Firefox, eu te amo, mas essa notícia aqui... meio fora da casinha. Tá, mas talvez ele seja mais otimizado que o Chrome. Só achei estranho. O Igor falou... Mas depende se a cache do browser ou do sistema operacional. Se for do browser, essa memória não fica disponível para as aplicações. Eu acho que sim. Os detalhes técnicos, assim, de tipo, tá, mas o browser tá usando, mas daí a memória vai ir pra paginação, tá ligado? E mesmo assim vai ser usado. Eu acho que tem o detalhe técnico. Longe de mim, na real, não, o Firefox é foda. É isso aí. Mudei de ideia. É verdade. X11 e o Wayland. Eu falei numa última live que eu uso o X11 porque o Wayland quebra algumas coisas simples. Uma coisa super simples que o Wayland quebrou pra mim foi que, assim, eu tenho um laptopzinho que é o meu laptop de trabalho, na real. E daí eu uso pra deixar umas coisinhas aqui, pra controlar umas coisas que não estão no meu computador principal, que é o computador que eu tenho pra fazer live. E daí, se eu quero trocar informação entre os dois, eu uso um software que se chama Synergy, que é um software que tu pode passar o mouse, teclado, clipboard de um pro outro, tá ligado? E isso não funciona no Wayland. E daí eu baixei um negócio que converte, não sei o que, não funcionou. Então deu tipo, putz, não posso usar o Wayland. Uns trecos de joguinho lá não funciona. Uns scripts que eu tenho pra abrir umas coisas não funciona, então não posso usar. Inclusive, vocês me lembraram, eu tenho uma crítica a mim, uma autocrítica que eu queria fazer aqui. Na última live, eu falei sobre o Pulse Audio, o System D e o Sudo, o novo Sudo, e eu falei do Lennart Poitering lá, que trabalha na Red Hat, tá? Inclusive, daí duas coisas pra falar sobre isso. Tem os comentários muito bons explicando a ideia sobre o sudo lá, explicando qual é a diferença do sudo pro do-as que tem no BSD, explicando por que esse tipo de coisa faz sentido, o que ele estava propondo, quais seriam outras soluções. Vocês fizeram o que eu pedi exatamente, vocês botaram comentários públicos bons lá. Mas a outra crítica que eu queria fazer pra mim mesmo é que, assim, eu tava meio que brincando que eu tenho ódio do Lennart, porque eu lembro que o Pulse Audio foi um treco que me estressou muito. Eu até falo ali no coisa aqui, mas hoje eu fiz as pazes, hoje eu uso um monte de coisa do Pulse Audio, tá ligado? Hoje meu setup é todo complicado, ó, se vocês quiserem dar uma olhada. Tipo, por exemplo, eu tenho aqui isso aqui é minhas conexões, que são o jack, que é o sistema do áudio profissional do Linux, porque eu organizei filtro de voz e coisa com baixa latência e tal, porque eu fazia live de música também. Aqui tem os meus filtros da voz, que eu posso mudar uns parâmetros, tá tudo legalzinho, mas tal, eu não vou mexer. E eu uso, por exemplo, o Pulse Audio junto com o jack para passar. Isso aqui são as aplicações que estão tocando áudio, e daí eu posso, tipo, mudar para que canal elas estão indo, ó, aqui é a minha voz e tal. Então, tipo, eu fiz as pazes com isso, é o que eu queria dizer. O próprio systemd, a última vez que eu pensei nisso, isso vai complicar minha vida, tem que mudar os scripts, na real, mas eu já aprendi a usar. E por que eu tô falando isso, tá? Porque o amigo Tarcísio, grande Tarcísio, que faz parte do Teclas também, que faz parte da Soberana, falou assim, ó,
tu rateou aí de ficar criando hate pro Lennart, porque mesmo que ele seja meio doidão e faça umas coisas assim, que ele, tipo, vou tomar a frente de tentar fazer esse negócio que vai mudar tudo, tem um pessoal que realmente odeia ele e que quer a morte dele, que manda ameaça pra ele e que são tudo uns babaca. Inclusive, mais do que babacas, tem um pessoal que é literalmente extrema-direita, nazista, dentro do movimento software livre, que odeia o Lennart, tá? Especificamente, e se juntaram pra mandar hate pra ele. E daí eu disse assim, pô, na real tu tá certo, ficar fazendo piada com esse tipo de coisa, eu já tenho cuidado pra, por exemplo, não ficar falando mal das pessoas, que é um cuidado que, por exemplo, eu tinha pra falar mal do Akiton Rails, agora não tem mais porque nós declaramos guerra a ele, então eu queria fazer uma retração aqui, tá? Desculpe, Lennart. Eu sei que tu fez umas coisas que eu não gostei, que me irritaram, mas eu não quero literalmente que as pessoas digam que te odeiam, tá ligado? Faz sentido isso? E esse movimento aí de pessoal nazista dentro do software livre que odeia o Lennart, é tão interessante essa história, é um pessoal que se chama Suckless. Fazia muito tempo que eu não ouvia falar deles. A última vez que eu ouvi falar deles foi quando o systemd, que é a coisa que o Lennart inventou lá, que mudou o boot no Linux, tava em voga. E esse pessoal eu ouvi falar deles. E daí se vocês acham que eu tô fazendo uma acusação pesadíssima aqui, é muito legal. Eu pensei em fazer um vídeo um dia falando sobre isso, porque é bizarro. É bizarro as pessoas que estão dentro desse movimento. Não tô falando explicitamente do projeto e tal, mas eu acho que tem uma discussão muito interessante ali sobre como as pessoas podem se apresentar como apolíticas, como perfeitamente técnicas, como rejeitando, por exemplo, o sistema de cotas ou sistemas de códigos de conduta dentro dos projetos por causa de uma suposta justiça e valorização só do técnico e não do político, e na realidade serem de extrema direita. E como na realidade não é surpresa isso, porque a despolitização anda junto com esses movimentos de extrema-direita. Então tem uma discussão legal aí, faça minha autocrítica por ter xingado o Lennart, tá? Então, deixa eu mostrar rapidinho aqui. Eu vou só mostrar uma foto pra vocês. E daí eu não quero usuários de Suckless que venham me criticar e dizer que isso aqui era uma piada. Eu vou mostrar duas fotos. Essa foto aqui, que é da conferência que eles fizeram em 2017. Isso está no site deles, tá? E daí tu vai dizer, mas eles só estão num castelo medieval, com o uniforme deles, e eles têm pouca diversidade e tal, e você também é um homem branco, então você não pode ficar falando sobre isso. Essa é uma segunda foto do que eles fizeram depois da conferência. E isso não é uma piada, isso não é deepfake, isso tá no site deles. Isso aqui é o que eles fizeram depois da conferência. Eles fizeram uma marcha recreativa de tochas. Detalhe, isso foi feito alguns meses depois daquele grupo de extrema-direita lá nos Estados Unidos fazer a marcha de tochas dizendo que os judeus não vão substituir eles. Exatamente. Você sentaria nessa mesa aqui? Você sentaria nessa mesa? Então, assim, eu não queria introduzir o tópico agora, mas só para o pessoal não vir nos comentários e dizer você está assassinando a reputação do projeto Suckless. Tem umas coisas muito pior. E eu quero fazer um vídeo inteiro sobre isso. Não é literalmente, a Elisa tá falando, literalmente, não é proibido segurar tochas, esse é o argumento deles. A gente só fez eles dizem, foi só uma caminhada recreativa com tochas. E isso, Thiago, o Tarcísio também me avisou. Às vezes eu sinto que eu não sou muito fofoqueiro das comunidades, porque a gente tem bolhas dentro do software livre. E a bolha que eu sigo do software livre é o quê? É desenvolvedor de emulador, desenvolvedor de joguinho indie, é basicamente a bolha LGBT do software livre. É só desenvolvedor trans, é só o pessoal das coisas bem específicas, de retro, gaming e essas coisas assim. E daí eu não vejo, às vezes, esses grupos aí que, tipo, sei lá, esse pessoal do Suckless é louco porque eles têm, tipo, uma filosofia de desenvolvimento que tem a ver com uma austeridade pessoal e tal. E eu não tô nessas bolhas de software livre e eu não ouço falar desses trecos, tá ligado? E daí, às vezes, fura minha bolha, eu, tipo, caralho, estamos na mesma bolha, né?